mira já está posta e eu quero ficar mais perto de você. A quem pertence a terra? A nós, aos filhos dos homens. Quem tem o domínio sobre a terra? Nós. Agora vai entendendo uma coisa. Quando ele disse assim, e tem a ele domínio, Deus está dando ao homem o poder de interferir em qualquer coisa, em qualquer esfera aqui na terra. E eu descobri isso depois que eu li um versículo em João 5:27, que diz assim: e Deus deu autoridade a Jesus Cristo porque ele é o Filho do homem. E eu pensei assim, esse versículo está errado. Alguém errou aqui, não é possível. Por que é o Filho do homem? Porque as próprias leis que Deus estabelece, irmãos, Ele mesmo submete a elas. Quando Deus disse, façamos o homem, e que o homem tenha domínio, Deus, para ter domínio aqui na terra, Ele precisava ser homem também. Então, Ele veio, e nós o conhecemos como Jesus, Deus encarnado. Assim, Jesus pôde pegar a chave da mão do inferno, a mão de Satanás, e dizer, eis que todo poder é me dado não só no céu, mas também na terra. Então Jesus pôde dizer isso, porque Ele é Deus homem. Agora, quando você lê o Salmo 8, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo e pudesse ler esse Salmo 8, confirmando tudo isso que eu estou te falando aqui no Salmo 8. Olha o que Deus diz aqui. Que versículos, que textos maravilhosos. Ele diz assim, no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que, eu gosto da versão que fala Deus, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus coroou o homem de glória e de honra. E o versículo 6 ele diz, verso 6, fazes com que ele tenha o que, gente? Domínio. Domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo pusestes debaixo do quê? Dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, o que o diabo faz com esse homem que Deus coroou de honra e de glória? Ele o subjuga, ele humilha, joga na sarjeta, na prostituição, na mentira, no adultério. Quando você devia ter o poder sobre as plantas estão dominando o homem. Quando? Quando você não consegue se libertar da cachaça, é uma cana te dominando. Quando você não consegue ter poder sobre a terra, você vê o vinho, a uva, uma planta dominando o homem. Por isso que Deus deu a gente, irmãos, poder para dominar. É por isso que tem gente que doma cobra, doma leão, doma vários animais. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade sobre a terra. Então, queridos, você deve observar que o propósito da oração foi o homem orando, permitindo Deus agir aqui. A oração é isso. Para que a oração foi criada? Então vamos ver como Jesus orou. Tudo que Jesus ia fazer, ele se dirigia ao Pai.
Então a oração mais comum que nós conhecemos, ele orou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele diz: venha o teu. O que é reino? Domínio, teu governo sobre a terra. Que aqui na terra seja feita a tua vontade, assim como a tua vontade já é feita onde? No céu. Então não é heresia eu te dizer que Deus não faz nada até que tu ores. Deus não realiza nada até que haja um homem que se ponha na brecha e diga: intervenha, Senhor. Age, interfere, tens permissão, podes agir. Aí você vai dizer assim: mas então Deus não tem um governo da terra? Tem. Tem. Porque quando Deus fez o homem, nós somos um espírito dentro de terra. É isso que nós somos. Então, quando Deus fez o homem, ele estabeleceu, irmãos, que nenhum espírito poderia estar aqui na terra sem um corpo. Qualquer espírito que esteja vagando pela terra sem um corpo é ilegal. Por isso que nós temos autoridade para expulsar os demônios. E todas as vezes que eles podem, eles procuram um corpo para habitar. Poderia citar aqui o caso daquele gadareno, que ele disse: não, te peço que não nos expulse, que não nos tire do país, desse reduto, que é um outro assunto. Mas, quando você para observar, queridos, essa questão, você vai ver o quê? Que Deus submeteu a própria lei que ele criou. Duas leis principais. A primeira: tudo que existe precisa estar conectado ao original para poder viver. Tudo. Então você pega um pé de alface, ele é 100% terra. Se você o tira da terra, morre. Você pega uma estrela, ela é 100% gases. Se você tira da sua órbita, ela se apaga. O homem vem de quem? Do macaco? Da planta? Produto da evolução? Nós viemos de? Se você não está conectado a ele, você vai morrer. Mas enquanto você estiver ligado nele, você terá vida e vida em abundância. Tem que estar conectado. A segunda lei que ele estabeleceu é essa que eu estou dizendo. Qualquer espírito sem um corpo é ilegal aqui na terra. Aí Deus, como é inteligente, ele precisava de um corpo. E o que ele fez? Morreu na cruz do Calvário e comprou para si a igreja. E agora ele diz: eu sou o cabeça, vocês são um corpo, e o meu espírito habita em vocês. A igreja é o corpo de Cristo, aonde habita o Espírito Santo. Então, de que forma Deus tem o domínio da terra? Através de cada crente que reconhece o seu poder e a sua autoridade sobre a terra, e que tem o Espírito de Deus e sabe que aquilo que você fala vai acontecer. Que quando você ora, Deus responde. Ah, irmãos, eu quero muito essa noite fazer você entender o quanto a oração é importante. Então, esse é o propósito da oração. Agora, descoberto o propósito da oração, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o que a oração é capaz de fazer. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que os discípulos estavam orando, e tendo eles acabado de orar, olha o que diz a Bíblia: tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Elias orou num tempo de seca, 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, uma pequena nuvem fez chover. O que a oração
oração pode fazer, amados? Deus está esperando que você ore. Sabe por que a situação da sua casa não mudou? Porque você não pediu: Senhor, intervenha. Eu dou permissão, muda a situação da minha casa, muda a situação do meu filho, muda a situação da minha empresa, do meu negócio. Se você parar de murmurar e orar, Deus vai te responder. Foi Ele quem disse: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque Ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quero explicar uma coisa importantíssima para você, que eu aprendi sobre oração. Irmãos, não existe oração que não seja ouvida. Todas as orações são ouvidas. A nossa dificuldade está em orações respondidas. Primeiro, porque para Deus te responder uma oração, a sua oração precisa estar de acordo com o caráter de Deus. A maioria das pessoas pensam que a oração não chega diante de Deus ou não tem resposta das suas orações porque Deus não ouviu. Daniel capítulo 10 fala que Daniel propôs 21 dias, portanto 3 semanas, pedindo a Deus uma resposta. Quando foi liberada a resposta para ele? Primeiro dia. No primeiro dia. Mas levou 21 dias para a resposta chegar, porque a Bíblia diz que um principado, príncipe da Pérsia, um espírito territorial, interceptou a resposta dele. Um anjo foi proibido de trazer a resposta. Mas a Bíblia diz que para liberar a resposta dele foi liberado um anjo, um arcanjo, Miguel, e pelejou, e a vitória chegou até a ele. Das 100 orações que você faz, uma só não é respondida porque Satanás entra em ação. As outras 99 têm a ver comigo e contigo. Mas como assim? Quer ver? Há exigências de Deus para a oração, amados. Há exigências de Deus. Por exemplo, casais. Pedro ensina: vós, maridos, coabitai com inteligência com as vossas mulheres, considerando ela como vaso mais frágil, e também participantes da mesma graça que vós, para que as vossas orações não sejam impedidas. Na mesma oração do Pai Nosso, você ora assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Porque se nós perdoarmos as ofensas dos homens, serão perdoadas as nossas. Mas se vocês não perdoarem, tão pouco as vossas serão perdoadas. Então a falta de perdão é um impedimento para que orações sejam respondidas. Se você vê o que está no Salmo 69, 18, lá diz que se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, queridos, a respostas de orações tem mais a ver com o meu posicionamento diante de Deus do que propriamente com a interferência de Satanás para impedir a oração. Muitas vezes é você quem tem que parar e ver por que as minhas orações não estão sendo respondidas. E é aqui, amados,
que entra o principal da mensagem que eu quero falar com vocês hoje, que é o quê? Quando você pega os discípulos, os apóstolos de Jesus, os primeiros, quem está comigo diz amém? Amém. Muito bem. Quando você pega os apóstolos de Jesus, você observa em Lucas, no capítulo 11, que eles não pedem a Jesus para ensinar eles a fazerem milagre. Jesus, me ensina a multiplicar os pães. Jesus, me ensina a ressuscitar os mortos. Senhor, me ensina a técnica da pesca maravilhosa. Você não vê eles pedindo isso. Jesus, me ensina a curar os enfermos, a fazer o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Você não vê eles pedindo isso. Mas eles dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Você sabe por quê? Aquele dia, os discípulos tinham observado como Jesus operava. E eles perceberam que Jesus, irmãos, começava a orar pela quarta vigília da noite, isso em torno aí das 4 da manhã, e mais ou menos até umas 7, 8 horas da manhã, Jesus gastava horas orando. E quando Jesus saía, ele então encontrava uma pessoa enferma, e ele dizia: o cego, vê, tua fé te salvou. E assim, instantaneamente, o cego via. Tocou no caixão, no esquife da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou. E eles começaram a ver aqueles milagres, aquelas multiplicações, e eles entenderam: já sei, os resultados que Jesus dá têm a ver com a oração. E eles falaram: Jesus, nós queremos fazer os mesmos milagres, e nós vamos fazer esses mesmos milagres quando a gente tiver uma vida de oração. Então ensina-nos a orar. Sabe uma coisa, irmão, que você ainda não entendeu? Tem muita coisa que você já poderia ter resolvido há muito tempo. Sabe que tem muito, você está fazendo tanto esforço para pouco resultado, quando você deveria aprender a descansar em Deus e deixar o trabalho todo com Ele. Mas você prefere trabalhar e deixar Deus descansar. Sabe o que acontece? Você, quando cruza os braços, Deus trabalha. Mas quando você está trabalhando, Deus cruza os braços. Os teus joelhos podem te levar mais longe do que os teus pés. Diga comigo: os meus joelhos podem me levar mais longe do que os meus pés. Ah, irmão, se você entender isso, se você compreender isso, você ia andar a partir de hoje de joelhos. Você ia parar de reclamar, irmãos, a sua vida ia mudar. Mudar. Quando a gente fala de oração, a gente precisa observar 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Maravilha! Quais são as 3 formas que Deus responde à oração? Eu encontrei só essas 3, pode ter outras, mas as 3 formas que Deus responde à oração, eu vou passar para vocês agora. Antes de falar da primeira, eu vou explicar para vocês uma coisa importante. Eu tenho bastante tempo de evangelho e ouvi muito essa frase. Desculpe quebrar alguns paradigmas, tá, irmãos? Algumas coisas que a gente aprendeu como certo, mas quando você começa a fazer uma releitura, você começa a ver que não é bem assim. Por exemplo, a gente fala assim: a oração move a mão de Deus. Eu já ouvi várias frases, essas frases escritas. Irmãos, oração nenhuma move Deus. Nenhuma oração move Deus. É o contrário. A oração move você para o lugar onde Deus já te respondeu.
o que faz uma diferença muito grande. Então, as pessoas que não oram, elas não serão flexíveis. E se elas não são flexíveis, elas nunca vão ter a resposta que elas precisam. Porque a oração te move para o lugar onde Deus já te respondeu. É assim que Deus opera. Então você vai ver uma coisa importante acontecendo na vida de Jacó. Jacó, enganador, suplantador, falso, mentiroso, 171, né? Tomou a bênção da primogenitura, aliás, tomou não, ele comprou barato, mas comprou por um prato de lentilha a bênção da primogenitura do irmão Esaú. Enganou o pai cego, por causa do conselho da sua mãe, e ele saiu fugido, sim ou não? E ele foi parar numa terra, numa cidade chamada Luz. Nessa cidade que ele chega, escuta isso, quando ele chega nessa cidade, ele se vê cansado, e ele pega um travesseiro, ele pega uma pedra e faz dela o seu travesseiro. Ele dorme, ele tem um sonho. E o que é que ele sonhou? Ele viu anjos que subiam e anjos que... Eu disse? Na sua cabeça, aonde sempre os anjos estão? Mas os anjos aqui, eles estão? Subiam porque eles já estavam ali. A Bíblia não diz anjos que desciam e anjos que subiam. A Bíblia diz que Deus moveu Jacó para o lugar onde Deus tinha a resposta. Os anjos já estavam ali esperando ele. A escada, os pés davam na terra e o topo no céu. Anjos que subiam e anjos que desciam. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa importante a respeito dos anjos. Irmãos, toda oração, apóstolo Ivan, eu aprendi, toda oração tem ação dos anjos. Todas as orações. Aonde tiver um crente orando, tem anjos. Escuta isso que eu estou te falando. Vou dar alguns exemplos. Josué, numa batalha, ainda cansado, tira um descanso. Ele fez uma oração. Quem apareceu? Um anjo com a espada diante dele. Ele, assustado, não sabia de quem era. Ele levanta a espada e diz assim: és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou um anjo enviado da parte do Senhor para a resposta à sua oração. Você vai pegar o rei Senaqueribe, propõe uma guerra, uma carta de afronta a Ezequias. Você vai ler em Crônicas e em Reis que o profeta Isaías e o rei decidiram orar. E sabe qual foi a resposta da oração? Um anjo. Deus enviou um anjo que naquela noite matou 185 mil soldados assírios. Um anjo. 185 mil soldados. Novo Testamento, Cornélio, Atos capítulo 10, da corte chamada italiana, de contínuo orava a Deus e fazia esmola. Um dia às 3 da tarde esse homem está orando. E sabe quem vem? Um anjo. E o mesmo anjo é quem visita Pedro e fala para ele do lençol, com vários animais, ele diz: mata e coma. Ele diz: jamais comerei coisa imunda. Anjos com resposta. Agora olha aqui outra coisa interessante. Jesus, quando ele estava no Getsemane e ele começou a orar, suou gotas de sangue, e nesse momento que ele suou, o seu suor, que ele tem aquela hematidrose, que ele com agonia começa a colocar o seu suor, se transforma em gotas de sangue. Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele orou 3 vezes. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Está lá. Deus enviou um anjo para o consolar. E ele disse: todavia,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos pensar numa coisa interessante aqui. A igreja, em Atos capítulo 12, está lá, o apóstolo Pedro foi preso, Tiago, morto a fio da espada. O rei guardava Pedro para poder apresentá-lo após a festa, para matá-lo também. Mas sabe o que estava acontecendo? Tinha uma igreja que estava orando. Não só orando, a Bíblia diz que esse povo orava de contínuo. E eles oravam. E qual foi a resposta da oração? Deus enviou um anjo, que foi lá na cadeia, quebrou as correntes, abriu o portão e pôs o homem de Deus em liberdade. Ah, queridos, olha o que está agora, leia comigo. Agora a gente precisa ler. Porque toda afirmação tem que estar na Bíblia, palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, olha o que está aqui, por favor. O texto de Apocalipse 5, versículo 6 diz assim: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de quê? De incenso, que são as orações dos santos. Como que Deus vê as nossas orações? Como um incenso. O incenso servia para aplacar a ira de Deus. O incenso servia para produzir, amados, um cheiro que agradava ao Senhor. Desde o tabernáculo, o incenso tinha que estar presente. E as especiarias que faziam incenso eram 3: o estoraque, o gálbano e a onixa. O que é o estoraque? O estoraque, ele é extraído de uma planta que produz o cheiro quando ela libera uma gota de forma natural, ninguém precisa tocá-la, ela mesmo solta uma seiva, uma gota, e exala um cheiro maravilhoso. Isso significa aquele crente que você não precisa ficar dizendo para ele: você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Ele tem prazer na oração. Ele dar esse incenso para Deus é forma natural. Mas tem um que é o onixa. O onixa, ele é extraído de um molusco tirado do mar, e que ele só produz um cheiro agradável quando ele passa pelo fogo. Então ele precisa ser queimado. E da forma que ele é queimado, ele começa a exalar um cheiro maravilhoso. Tem crente que só vai adorar, só vai orar em meio a muita prova. Infelizmente, quando o pau estiver comendo nas suas costas, você vai lembrar de orar. Porque você é onixa. Quando a coisa está apertada, tem que voltar para a igreja. Não, preciso adorar. Preciso buscar a face de Deus. Aí você busca. Só no calor da prova, senão você não dá esse cheiro que Deus quer, esse incenso. Terceiro é o gálbano. Esse gálbano, ele é extraído também de uma planta, mas ele precisa apanhar, ser socado, tipo como você faz com um boldo, com uma erva, que para você tirar o sumo dela, você tem que... São aqueles crentes, amados, que eles só conseguem liberar algo quando eles estão encurralados, quando eles estão presos.
Que a partir de hoje você seja estoraque, que o teu incenso seja natural, que a sua adoração seja perfeita, que não precisa você estar na prova, no calor das emoções, para poder adorar a Deus, amado. Dentro de você é uma essência que Deus espera a sua adoração. Eu quero falar um pouquinho mais do incenso, porque eu me lembro de Zacarias. Estou tentando dar o livro todo para você em uma aula. Eu me lembro de Zacarias. Isso aqui também foi incrível para mim. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas 9. Depois eu vou voltar lá para Apocalipse. Mas agora, Lucas capítulo 1, versículo 9. Você conhece a história, está para nascer João Batista, Zacarias é o pai, é um sacerdote, e Isabel, sua mulher, é estéril, não podia ter filhos. Aí no versículo 9 está escrito assim, ó: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Incenso. Quem oferece incenso? Sacerdote. Quando eu começo a trabalhar isso aqui nesse livro, eu começo a falar da restauração sacerdotal da igreja. E eu ouvi o apóstolo falar um pouco na mensagem dele, e eu queria aprofundar um pouquinho com você sobre isso. A Bíblia diz, irmão, que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Você sabe o que é sacerdote? Irmão, sacerdotes eram pessoas consagradas para o ofício divino. Só o sacerdote oferecia incenso. Só o sacerdote sacrificava animais. Só o sacerdote, depois de uma série de cerimônias, podia oficiar diante de Deus. Quando o texto diz que nós somos sacerdotes, você só pensa num pastor. Não. O sacerdote, no tempo bíblico, ele era responsável por funcionar como um juiz. Por exemplo, ele julgava causas. Ele era responsável por investigação. Houve um assassinato aqui. Quem que investigava? Sacerdote. Quem que dava a punição? Sacerdote. O próprio Jesus usou os serviços do sacerdote quando ele curou um leproso. E ele disse: não diga a ninguém, mas vá e mostra ao... É ele que vai garantir que você está curado. Era o sacerdote que fazia o trabalho, irmãos, de médico, de examinar o doente e falar: você está puro, você está limpo da sua lepra. Olha o poder de um sacerdote. Quando o Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes, irmãos, a igreja ainda não entendeu bem quem nós somos. Quando Pedro diz: vós sois a geração eleita, vocês são sacerdócio real, verdadeiro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa reassumir a sua posição de sacerdote dentro da sua casa, como autoridade espiritual, como quem representa Deus naquele ambiente, com a sua adoração, com o seu louvor. Nós precisamos, irmãos, acordar para a nossa responsabilidade. Então coube a esse sacerdote Zacarias oferecer o incenso. Agora olha que coisa maravilhosa. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Olha só isso aqui. Todo o povo estava fora orando a hora do incenso. Todo templo tem um presidente. E o presidente grita assim: hora do incenso. Quando o presidente grita a hora do incenso, todas as pessoas que estão no templo e ao redor do templo prostravam-se com o rosto no chão e com as mãos assim.
O que era isso? Reverência. Ninguém fazia mais nada, hora do incenso. Está aqui, ó. Especialmente a hora do incenso. Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu na hora do incenso, diante da oração, posto em pé à direita do altar do incenso. E o Senhor começou a trazer resposta da sua oração. Ele entregou coisas profundas para ele. Então, todas as orações têm a presença de um anjo. Volta para Apocalipse, por favor. Agora o capítulo 11. Por gentileza, amados. Glória a Deus. Eu falei errado, 11, é 8, desculpe, por favor. Isso. Diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Por quanto tempo? Por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com que, gente? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Nesse livro, eu falo várias vezes especificamente os papéis dos anjos na oração. Irmãos, é incrível como os anjos que estão na terra, com 2 funções. A primeira, adorar a Deus, é a função dos anjos. A segunda, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que o salmista diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora sim que eu fiz essa introdução, porque foi só introdução. Agora eu vou pregar as 3 formas como Deus responde a oração. Primeira forma como Deus responde sua oração: fator humano. A maioria das vezes, a resposta que Deus tem à minha oração, Ele entrega a uma pessoa igual a mim. Ele coloca na boca de um irmão. É por isso que você sonha. É por isso que você tem uma impressão no seu espírito de uma pessoa. É por isso que às vezes você está no culto e Deus fala, dá um abraço naquela pessoa. Você não a conhece, você não sabe o que ela passou durante o dia, você não sabe o que ela está vivendo. Mas o Espírito Santo te leva até a ela. Mas aonde está na Bíblia que Deus usa o fator humano? Simples, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo estava indo para Damasco para matar os cristãos. Ele tinha uma carta de autorização para perseguir a igreja e trazê-los de volta. Você conhece. Saulo esteve presente na morte de Estevão. Ele pegava mulheres e jogava na cadeia. Pegava homens e o assassinava diante das suas famílias. Crueldade. Até que um dia ele encontrou com uma luz, brilhando mais forte do que o sol ao meio-dia. Aquele homem caiu por terra, ficou cego, e ele ouviu uma voz que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és, Senhor? E Jesus se apresentou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra os meus aguilhões. Levanta, vai para uma rua chamada direita, procura por um certo, entra na cidade, procura por um certo homem chamado Judas e fique lá. E ele, sim, Senhor, e ele foi. E a Bíblia diz que Saulo orou 3 dias. 3 dias, cego, sem comer, sem beber. Por quem Deus mandou a resposta das orações dele? Para um discípulo, Ananias. E o Senhor veio a Ananias e diz assim: Ananias, levanta, vai à rua chamada direita e procura por Saulo. Ele está orando, impõe as mãos sobre ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Uau! Como é bom quando a gente encontra pessoas cheias da unção, irmãos, que impõem as mãos sobre nós e nos enche do Espírito. Deus quer usar você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus quer usar você. Tem pessoas que estão esperando resposta de oração e você está travando a resposta. Abre essa tua boca, pelo amor de Deus. Porque Ananias resistiu, assim como você. Ananias disse: Senhor, é Saulo mesmo? Há tanto tempo eu ouvi falar que esse homem persegue a igreja, e ele te odeia, e quer matar todos os cristãos, e o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu me mate? É verdade, chegou a minha hora? Não, Ananias, vai, porque ele é um vaso de honra escolhido, e eu vou mostrar para ele agora o quanto ele há de padecer pelo meu nome. E aquele homem se levanta e vai. E chega lá, Saulo está cego, sem comer, sem beber, humildezinho. E ele já chega, né, bobo, né, irmão Saulo. O Senhor me enviou aqui para impor as mãos sobre você, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Ele impõe as mãos sobre ele, e aquele homem, na hora, amados, é cheio do Espírito Santo, levantou, as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a ver, e agora o perseguidor passa a ser perseguido, porque ele começa a pregar o Evangelho. Irmãos, uma das maiores contribuições, 13 cartas, o apóstolo Paulo escreveu para nós. O que seria de mim e de você, gentil, se Deus não levantasse um Paulo para pregar o Evangelho? E o que seria de mim e de você se Ananias não levasse a resposta da oração de Saulo? Por isso eu estou dizendo uma coisa para você, a resposta, vou semear uma contendinha aqui, a resposta da sua oração pode estar sentada do teu lado. Pergunta a pessoa, não está com você não, né? Eu acredito plenamente que esta noite Deus moveu você, a sua oração moveu você para o lugar onde Deus está te respondendo. Eu estou certo que hoje você vai sair daqui com respostas da sua vida espiritual. Essa fraqueza que você estava vivendo acabou a partir de hoje, porque Satanás sabe que está em perigo. Deus levantará aqui na Ibaque um exército de oração. De oração. Sabe, amados, pela graça de Deus, Deus me fez formar muitos líderes, mas me entristeço quando eu li a frase, eu não vou ter certeza se foi Jerônimo de Savonarola agora ou se foi Spurgeon, mas um desses avivalistas na época de Martinho Lutero, ele disse o seguinte, esqueci o nome do homem, rapaz, ele disse o seguinte: eu preferia treinar um homem orando do que 10 pregando. Gente, apóstolo, se a gente treinasse uma pessoa para orar, ela valeria mais do que 10 pregando. Porque como a oração muda a pessoa, escuta isso, oração muda circunstâncias, circunstâncias mudam pessoas,
E pessoas mudam nações. Deus está querendo levantar um grupo que ora para mudar as circunstâncias à sua volta. Irmãos, Deus está falando com essa igreja. Deus está restaurando em vocês o sacerdócio. Você tem o poder de mudar toda esta comunidade. A partir da sua família, da sua igreja, tudo pode mudar. Eu quero que você saia daqui entendendo hoje que o seu propósito não é chegar aqui, assentar nessa cadeira, ouvir um culto, adorar o Senhor, bater algumas palmas, ouvir uma pregação e voltar para casa. Deus quer te usar 24 horas por dia. Ricalabaxandaraia. Deus está querendo te usar. Deus está querendo sacudir você dessa cadeira, do seu estado de comodismo. Esse tempo que você vive de evangelho, a mesma água repetida. Chegou o tempo de você viver coisas sobrenaturais. Você tem que receber isso em seu espírito. Aquele homem foi resposta de oração para Saulo. E vários outros na Bíblia foi resposta de oração. Segundo fator que Deus usa para responder orações, eu já disse, é o fator anjo. Anjos sempre trazem resposta de oração, irmãos. E eu já gastei um tempinho com você com isso aqui, porque eu quero chegar à terceira, mas você sabe que a igreja estava orando, mas eles mesmos não acreditavam que estavam orando. Solta Pedro, Senhor, solta Pedro, solta Pedro. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Acabaram de matar o apóstolo Tiago, a fio da espada. O próximo da lista é Pedro. O homem está preso. Escute isso. E ele estava tão guardado que colocaram 16 soldados que revezavam em turno para ele não fugir. Cadeia super trancada. Pedro sabia que ia morrer. Mas será que ele sabia que ia morrer mesmo? Porque escute, o cara está ameaçado de morte, situação dele em perigo. E a Bíblia diz que enquanto a situação está feia lá fora, Pedro dormia. Eu falei, meu Deus, esse homem está dormindo. Dormindo, porque você vai no médico, pareceu um cisto, é câncer, ai meu Deus, eu vou morrer. Cabelo começou a cair, estou com uma doença ruim, eu nunca vi doença boa, só estou com doença ruim. A pessoa fala assim, ó, eu vou te dar na tua cara, você, ai meu Deus. Imagine você ameaçado de morte. Eu acho que você dá um tiro na cabeça. Se eu antecipar o processo. Irmão, que desespero é esse? Que desespero é esse? Eu sei que Deus está me fazendo lembrar disso aqui, porque alguém precisa ouvir isso. Que desespero é esse? Você sabe por que Pedro dormia, irmãos? Por causa disso aqui, ó. João, abre comigo, capítulo 21. Aleluia. Rapaz, é tão ruim você pregar com a Bíblia que não é a sua. Eu gosto da minha, é incrível, já vou lá, está lá. Essa eu tenho que procurar. Versículo 18. De João 21. Na verdade te digo, Jesus falando para Pedro, que quando eras mais moço, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando já fores velho, quem entendeu? Quando chegares a ser velho,
estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Sabe o que ele estava pensando na hora que ele estava dormindo? Ele está dizendo: estou muito novo, eu não vou morrer. Infelizmente, Herodes, com todos esses soldados, Herodes, com essa gana de me matar, não é a hora. Eu tenho uma promessa. Jesus disse que eu vou chegar a ser velho. Queridos, sabe por que você está desesperado? Porque você esqueceu das promessas. Se você começar a lembrar do que Deus te prometeu, você sabe, não é o fim, é o começo. Deus ainda tem mais para a minha vida. É o começo. Tu vai chegar a ser velho, Pedro. Então Pedro falou assim: vou dormir, não vai me matar mesmo. Quando o crente não tem promessa, irmão, bate desespero. Por isso que qualquer coisinha você está desanimado, não quer mais a igreja, não quer mais Jesus, larga tudo. Você esqueceu das promessas. Mas quando você lembrar de novo das promessas, eu garanto para você, você vai dormir e descansar. A insônia já era. Os cheques para pagar, as contas difíceis, fique para lá. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou continuar cantando, eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar pregando, eu vou continuar fazendo a palavra, porque eu tenho uma promessa. Então para com essa ansiedade que você está. Para com esse medo de amanhã. Porque eu vim te dizer que o Senhor não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Então, em terceiro, eu tenho que terminar isso aqui. Só que a igreja orava, irmãos, e a igreja não acreditava. O anjo foi lá, soltou Pedro, abriu a porta, Pedro saiu. Aí Pedro percebeu: rapaz, é verdade, eu estou livre. Pedro vai. Aonde Pedro vai? Na casa de João Marcos. A igreja está lá orando. Aí chega lá uma menina. Essa menina vem, abre a janelinha e ela vê que é Pedro. E ela chega para os irmãos e diz assim: irmãos, Pedro está aí fora. Alguns dizem assim: tadinha, está tendo visão. É o anjo de Pedro. Não tem como, filha. Ele não vai ser livre. Do jeito que ele está, 16 soldados tomando conta, ele está morto. Acabou. Para. Não é Pedro. Gente, se você não crê, não ore. Se você não crê, não ore. Mas se você crê, ore. E sabe o que ele faz? Pedro continua esperando. O homem doido para entrar, saiu logo da cena, e ele querendo entrar, mas a igreja não deixou. Tem gente que é assim, ora, mas não acredita. E quando Pedro pôde entrar, irmãos, e a igreja pôde celebrar e festejar, porque Deus ouviu as suas orações. A mais forte e a principal forma como Deus responde não é através dos anjos, não é através do fator humano, é através de uma teofania. É quando Ele mesmo vem. Irmãos, só tem uma exigência para Deus vir. Só uma. Vou te dar só 2 exemplos. A Bíblia fala, no livro de Crônicas, que um avivamento estava acontecendo, porque todos os sacerdotes, eles serviam o templo, só que em turnos diferentes. Não era apóstolo, era em turnos diferentes. Então um é esse turno, outro é outro turno, outro vai operar nesse turno. Então 24 horas eles revezavam. Nesse dia, eles decidiram fazer todos juntos. Não havia turno. Irmãos,
houve uma aparição de Deus no meio deles, que eles viram o poder reunido, a resposta às suas orações na mesma hora. Eu não vou ler o texto porque eu já passei do meu tempo. É a mesma coisa que aconteceu, olha só, eram 120 sacerdotes, a mesma coisa que aconteceu, repetiu em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo local. Todos no mesmo propósito, aguardando a promessa, a unidade, juntos, mesmo propósito. Quando, amados, eles se juntaram, a Bíblia diz que de repente, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos e viram sobre eles línguas repartidas como de fogo. Mas olha só, estavam todos juntos. Por isso que Satanás trabalha a divisão da sua família. Por isso que Satanás trabalha a divisão na igreja. Porque ele sabe o poder que há quando todos estão juntos. Por isso ele trabalha na divisão no ministério de louvor. Porque ele sabe que você, separado, você é uma peça sem valor, mas juntos, o conjunto tem muito mais poder. Por isso que Satanás investe para que a gente esteja separados como igreja, denominações nos separam, visões diferentes nos separam, quando na verdade, se todos juntos estivesse, o próprio Deus vem. Agora, você fala, mas como isso pode acontecer comigo em separado? Simples. Simples. Você precisa entender isso. O Senhor disse para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha isso. E o Senhor disse, eu te darei as chaves do reino. O que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligar na terra, terá sido desligado no céu, terá sido desligado na terra. Você sabe o que o Senhor está falando aqui? Do poder da concordância. Diga comigo, concordância. A palavra concórdia está se referindo um só coração. Um só coração. Imagine que o tecladista vem aqui e começa a tocar o teclado em ré. E aí vem aqui o irmão embaixo e ele fala, não é ré não, vamos tocar em dó maior. Aí o violonista aqui fala assim, não rapaz, não é nem dó nem ré, é se eu quiser tocar. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai entender nada. A isso nós chamamos de sintonia? Não. Discórdia. Por que muitas orações não são ouvidas? Porque falta concordância. Deus, ele só atua quando dois na terra concordam. Por isso que orar junto significa isso. Você concorda comigo, irmão, em oração? Aí você chama alguém, explica o porquê que você quer orar, e essa pessoa vai concordar contigo em oração. E sabe o que vai acontecer? Deus mesmo vem. Porque foi Jesus que disse. Olha o que está aí abaixo, versículo 20 de Mateus 18. Porque onde estiverem reunidos, eu estou. Quer atrair a presença de Deus, irmãos? Unidade. Juntos. Acaba com a divisão, acaba com a separação. Abre mão da sua razão. Prefere o irmão em honra. Deixa ele. Se humilha por causa de estar junto. A concordância te trará respostas de orações. Eu quero encerrar essa introdução breve, falando para você
Não vim aqui com o intuito de vender livro, mas de falar tudo que eu te falei. Estou tão feliz, porque se a partir de hoje você for um crente que não orar, eu não tenho nada com isso mais. O meu trabalho foi feito. Eu, irmãos, fui criado no Evangelho. Meu pai só orava quando via coisa apertada. E meu pai também tinha uma mania. Briguei com meu irmão ali, dei um tapa na orelha dele, de castigo, de joelho. Então eu passei a entender que oração é um castigo. Não é verdade? Porque assim, qualquer coisa de joelho. Aí eu entendi assim, que oração era castigo. Então eu não queria orar. Até que o tempo foi passando. E eu fui aprendendo a importância da oração. Hoje eu não oro tanto o que deveria orar, porque a gente sempre está precisando orar mais. Mas, queridos, hoje eu oro muito mais do que eu já orei. E eu entendi, pelo meu espírito, que eu precisava ajudar algumas pessoas nos mesmos problemas que eu atravessava. E foi por isso que eu resolvi escrever o livro chamado Manual do Intercessor. Por que é manual? Não é um livro de leitura dinâmica, é um livro prático. Você tem que praticar. Primeiro, eu tenho uma sessão de 12 mensagens, onde essas 12 mensagens eu falo tudo isso que eu te expliquei aqui, só que de forma detalhada, em forma de pregação, que você pode edificar a sua fé. A primeira mensagem já chega arrebentando. Eu falo, para cada Ló, Deus levanta um Abraão. Você precisa saber, irmãos, qual é a Sodoma que está dentro de você, quem é o Ló pelo qual você precisa interceder. Se Abraão não intercede por Ló, Ló estava destruído em Sodoma. Para cada Ló, Deus levanta um Abraão. Com certeza você é um Abraão na vida de alguém. Às vezes seu marido, seu esposo, seu filho, eu não sei. Mas Deus quer te levantar como intercessor. Então essa é uma das mensagens. Eu falo sobre o incenso, sobre o sacerdócio, sobre o lugar secreto. Eu falo sobre os 3 estágios da oração, que é pedir, bater, buscar e bater. Também é importante, irmãos, explicar que oração não pode ser palavras repetidas. O que Jesus quis dizer com isso? Há orações que não passam do céu da boca, porque você não sabe orar, tem que saber orar. Tá? A oração que o Espírito Santo faz com gemidos inexprimíveis, são várias, são 12 mensagens especiais sobre a oração dentro da base que eu dei aqui para você. Falta muita coisa. Eu pego frases que a rainha da Inglaterra, por exemplo, disse sobre a oração. Sabe o que ela disse? Ela disse assim: eu tenho mais medo de um crente orando do que um exército armado. Olha o que a mulher falou. A mulher está lá. Não morre, irmão. O príncipe Charles está desesperado. Ele fala, nunca mais você. Ele já perdeu. Ele sabe que não vai ser rei. A mulher está lá viva. Porque a confiança que aquela mulher tem em Deus e a vida de oração que ela leva. E vários outros, irmãos. Por exemplo, orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Então, se você ora antes ou depois, não importa. Antes ou depois de comer, antes ou depois de dormir. Se você ora antes, dependência. Se você ora depois, gratidão. Mas uma coisa que muita gente ensinou, não, você pode orar de qualquer jeito, irmão, sentado. Aí está o cara lá, sem reverência nenhuma, mascando chiclete. A Deus e Pai. Em nome, para com isso, irmão. Eu sou radicalmente contra isso. Você está lá na cama, assim, madrugada, o Espírito Santo está me chamando para orar. Oh, meu Deus. Ai, meu Pai. Oh, em nome de Jesus. O senhor entendeu, né? Amém. Eu conheci um bispo que ele orava assim para as refeições. Senhor, o mesmo de sempre, amém. Então não ora, amados. Não ora. Então tem gente que brinca com a oração. E oração é uma chave, mas não brinca com essa chave não, uma chave poderosa. Bom, a segunda sessão do livro, eu começo então a fazer aqui eu faço uma jornada de 40 dias de jejum e oração, onde cada dia tem um versículo bíblico para a sua devocional, e são 40 versículos que fala quem você é em Cristo.
E ali você começa a anotar o que Deus está falando a seu respeito, para você estabelecer 40 dias para virar um hábito, para ser igual você tomando banho, escovando o dente, um hábito. Tá? Depois eu tenho 31 dias de oração para quem está iniciando e não sabe orar. Então, oração para o casamento, tem oração para filhos, tem oração que você faz para cada dia. Engraçado que quem compra o livro fala assim, rapaz, parece que o senhor tem tudo isso aqui. Incrível. Incrível. E ele coloca aqui assim, por exemplo, como que nessa visão, assim, o senhor coloca a oração, parece que é aquilo que eu precisava viver no dia. Irmãos, e tem sido impactante os testemunhos que eu tenho ouvido. Depois, a outra parte da oração é a terceira. Não, essa já é a quarta. A quarta eu coloco pequenas orações, mas orações que Deus ouve. A oração de Jabes, tem a oração do Pai Nosso, orações na Bíblia. Você fala, mas é repetir, é reza? Não. É como orar. E por último, irmãos, tem oração para quem é intercessor e quer fazer orações de guerra, conquista de território, consagração de lugares, pais que estão adotando filhos, quebra de maldição, pessoas que vão orar especificamente, por exemplo, por alianças de sangue que fez em cada relação sexual, como quebrar isso, como tirar isso da sua vida, porque a cada relação sexual houve um derramamento de sangue e você se conectou a essa pessoa e todos os parceiros dela. Isso tem que ser desligado. Então eu explico aqui e a pessoa ora. Então são orações específicas, tá bom?